Fala pessoal, então hoje a gente vai iniciar o nosso servidor web ali utilizando o Express, né? Então só para vocês entenderem o que que é o Express, pessoal, ele é um framework ali que vai facilitar um pouquinho a nossa vida em relação a trabalhar ali com nossas requisições, né, de request, response, né, a parte de roteamento, a parte de gerenciamento de exceções, enfim, ele fornece uma série de recursos para facilitar o trabalho ali com as requisições HTTP, né? Então, é por isso que a gente vai instalar e utilizar ele ali no nosso servidor web. Bom, e como que funciona, né, pessoal? A gente basicamente vai precisar instalar com o npm install express, é bem tranquilo. E vamos ver isso na prática então. Eu deixei o link de referência aqui para vocês, pessoal, que tem a documentação, né, explicando como que a gente faz para criar um server com o Express, instalar. E a gente vai ver isso na prática agora. Bom, só para mostrar aqui para vocês, se a gente procurar lá no npm.js o Package Express, então a gente vai ver aqui que tem como instalar, né, o npm install express. Posso até copiar daqui, tá? E aí aqui ele dá um exemplo minimalista aqui de como que eu faço para criar uma request simples de GET ali, escutando o nosso servidor na porta 3000. Beleza? Então vamos para a prática lá para a gente rodar o nosso server aqui. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. E esse arquivo vai estar na nossa pasta aqui API REST barra criar nosso index.js. Beleza? Vou só acessar o diretório API REST e a gente vai dar o npm init, né, -y para adicionar aqui o nosso projeto. E aí, pessoal, lembrando que como eu quero trabalhar com import lá, eu vou adicionar o type model aqui, né? Então, type model para a gente conseguir trabalhar com os imports. Beleza? Então, vamos lá instalar o Express, né? Para instalar o Express eu tinha copiado o comando, mas é npm install express. Beleza? Então ele vai instalar para a gente. E aí, quando eu olho aqui no nosso package.json, vejo que ele já tem a dependência aqui do Express instalado. Bom, e como que eu faço para importar? Vamos lá no nosso index, eu vou dar o import express from express. Beleza? E aí eu vou criar o nosso server aqui, né? Eu vou chamar ele de app aqui. E aí, basicamente, eu vou utilizar a chamada do método aqui da função, né, express. E aí, pessoal, o que a gente tem que falar, né? Qual porta eu vou disponibilizar o Express? Ele vai ficar escutando as requisições, né, e enviando as respostas. Então, eu vou criar uma constante aqui chamada port e eu vou colocar na porta 3000, mas pode ser na porta 80, enfim, é a porta que vocês quiserem utilizar. Bom, e aí a gente vai fazer um app.listen, tá? Nossa, Rafael, preciso decorar tudo isso? Não, pessoal, tá lá na documentação, tá? Aqui a gente só está fazendo o básico, né? Mas a parte de criação de rotas, enfim, lidar com middles, tudo isso tá na documentação e a gente pode consultar, né? E poder trabalhar ali sempre consultando na nossa documentação. Bom, eu vou colocar aqui o port, então. E aí, pessoal, o primeiro parâmetro é a porta e o segundo a gente tem uma função de callback. Então, eu posso colocar aqui uma função de callback que é quando der certo, né, começar a escutar essa porta específica, ele vai executar essa função. E aqui eu vou colocar só uma mensagem, né, colocar com template literal aqui. Então, servidor rodando em... Aí eu vou colocar aqui a URL lá, http localhost e aí a nossa porta, né? Então vou colocar aqui, ó, port. E aí ele vai aparecer para a gente rodando nessa porta específica. Então vamos rodar aqui o nosso projeto e ver se a gente consegue acessar. Então aí ele já mostrou para a gente, ó, servidor rodando no HTTP localhost 3000. Aí eu posso segurar o Ctrl aqui ou o Command, quem tiver no Mac, e clicar nessa URL que ele vai abrir no navegador para a gente. Vejam que
Ao abrir esse daqui, pessoal, ele vai abrir o localhost 3000, mas ele dá um erro aqui, né? Que na verdade a gente não criou nenhuma rota para acessar nossa aplicação. Como que eu faço isso? Então vamos criar aqui uma rota de exemplo só para não ficar sem nada, né? Então, basicamente, vejam que se a gente acessar aqui, ó, vamos abrir aqui o nosso. Ele explica que a gente pode criar uma rota de GET, né, utilizando essa estrutura aqui. Então vejam que ele tem toda a documentação completa aqui para a gente trabalhar, tá, pessoal? Então vamos voltar lá, app.get. Qual vai ser a rota, né, o recurso que a gente quer disponibilizar? Eu vou colocar aqui a raiz, tá, para a gente não ter o erro ao acessar o localhost. E aí, aqui a gente vai ter uma função de callback também, tá, pessoal? E aí, nessa função aqui, o que ela recebe? Ela recebe a request e a response. Então, são dois parâmetros aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um return na response.send. E aí, vamos colocar aqui só um exemplo, né? Vou retornar um HTML aqui, trabalhando com servidor Express. E aí eu vou fechar o nosso H1. E aí vejam que ao salvar isso daqui, ele não vai atualizar para a gente, tá, pessoal? Ele não tem o live reload aqui. Para isso a gente pode utilizar depois um script para fazer esse live reload. Mas por hora eu vou só parar o server aqui e vou rodar novamente, tá? E agora ao acessar aqui, pessoal, olhem só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Vejam que agora ele não está dando mais o erro, né? E a gente está retornando ali no nosso raiz, né? Trabalhando com o servidor Express. Beleza? Então, assim que a gente cria o nosso servidor aqui utilizando o Express, tá? Escutando a porta 3000, posso colocar outra porta. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a criação dos recursos, né, da nossa API que a gente viu na aula de introdução a APIs. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula. Valeu!